Você sabia que hoje em dia ainda tem gente morrendo de doença que tem cura? Parece mentira, mas é verdade. A lepra, que antigamente matava todo mundo, hoje tem remédio. Mas ainda tem pessoas que morrem dessa doença porque o tratamento não chega até elas, ou porque elas têm medo de procurar ajuda. E isso me fez pensar numa coisa muito séria. Quantas pessoas estão morrendo por dentro de coisas que Jesus já curou na cruz? Quantas pessoas estão sofrendo sozinhas, com problemas que têm solução? Hoje eu quero falar com você sobre uma história que mudou a minha vida. Está escrita no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 2. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Essa história é muito mais profunda do que parece. Esse homem não estava apenas doente. Ele estava vivendo uma situação que a gente não consegue nem imaginar. Para entender o que aconteceu nesse dia, a gente precisa entender o que era ter lepra naquela época. Hoje, a lepra tem cura. Chama-se hanceniase e existe tratamento, mas no tempo de Jesus, ter lepra era receber uma sentença de morte. Não tinha remédio, não tinha esperança. Quando uma pessoa descobria que tinha lepra, ela sabia que ia morrer. Pior que isso, ela sabia que ia morrer sozinha. Imagina a cena. Um homem vai ao médico e recebe o resultado: lepra. Naquele momento, a vida dele acabou. Ele tinha que sair da cidade, deixar a família, abandonar tudo. E o pior, ele não podia mais tocar em ninguém. Não podia abraçar a esposa, não podia beijar os filhos, não podia apertar a mão dos amigos. Se ele tocasse em alguém, essa pessoa também ficaria doente. Então, ele perdeu aquilo que nós mais amamos na vida: o toque, o carinho, o abraço. Ficava completamente isolado. Pensa comigo. Tem coisa pior do que morrer sabendo que vai morrer. Tem coisa pior do que viver sabendo que ninguém pode chegar perto de você. O leproso vivia uma morte em vida. Ele estava morto para a sociedade, morto para a família, mas ainda respirava. Que dor terrível essa deve ter sido. E tem mais uma coisa interessante na Bíblia. Ela conta a história de outro leproso chamado Naamã. Esse homem era general do exército. Era respeitado. Era importante. Mas a Bíblia diz uma coisa muito séria sobre ele. Naamã era chefe do exército. Era valente. Era respeitado. Porém leproso. Esse porém estraga tudo, não é? Não importa o que você tem, se você está doente, nada mais funciona direito. Mas sabe qual era o problema do Naamã? Ele escondia a doença. Ele continuava sendo general, continuava mandando nos soldados. Mas por baixo da farda de general havia um leproso. Ele colocava a vida de todo mundo em risco, porque tinha medo de revelar a verdade. Os soldados que serviam com ele não sabiam que estavam correndo perigo. A esposa não sabia por que estava ficando doente. Ele preferiu esconder a doença a procurar a cura. E aí está a grande diferença entre Naamã e o leproso de Mateus. O leproso de Mateus teve coragem. Ele assumiu que estava doente. Ele não tentou esconder nada. Ele chegou até Jesus e disse a verdade sobre a situação dele. Agora eu quero te fazer uma pergunta muito séria. O que você está escondendo? Qual é a lepra da sua vida que você não quer que ninguém saiba? Qual é o problema que você está tentando resolver sozinho? Qual é a dor que você está carregando em silêncio? Porque a verdade é esta. A nossa geração aprendeu a esconder as feridas. A gente põe uma máscara e diz que está tudo bem quando está tudo errado. A gente sorri para as pessoas e chora sozinho em casa. A gente vai para a igreja, canta, levanta a mão, mas por dentro está morrendo. E sabe por que isso é tão perigoso? Porque o que é pequeno e não é tratado sempre fica grande. Eu sempre digo isso. Ninguém que está traindo começou traindo. Começou com um olhar errado, um pensamento errado, uma conversa errada. Era uma coisa pequena que poderia ter sido resolvida, mas a pessoa não tratou, não procurou ajuda, não conversou com ninguém. E quando percebeu, estava destruindo a família toda. As coisas começam pequenas, mas se a gente não cuidar, elas crescem e podem destruir a nossa vida. O vício em drogas começou com uma experiência. A depressão começou com uma tristeza que não foi curada. O ódio começou com uma mágoa pequena.
A rebelião começou com uma desilusão. Tudo começa pequeno. E se você está escondendo alguma coisa pequena hoje, cuidado. Amanhã pode estar grande demais para esconder. Mas voltando para nossa história, o leproso teve uma coragem que poucos têm. Ele saiu de casa, foi até onde Jesus estava e se misturou no meio da multidão. Imagina só, um leproso no meio do povo. Ele não podia fazer isso. Era proibido. Ele estava colocando todo mundo em risco. Mas ele fez assim mesmo. Por quê? Porque ele acreditou que Jesus podia curá-lo. E quando ele chegou perto de Jesus, ele se ajoelhou e disse: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Ele não disse, eu sou leproso. Porque se falasse isso no meio da multidão, todo mundo que ele tinha esbarrado ia ficar apavorado de medo. Mas Jesus entendeu. Jesus sempre entende. E sabe por que todo mundo percebeu que ele era leproso? Porque tem coisas que a gente não consegue esconder para sempre. Eu já vi muita gente tentando esconder vício, esconder depressão, esconder problema no casamento. Mas chega uma hora que não dá mais para esconder. A doença aparece no rosto, no jeito de andar, no jeito de falar. Por mais que a gente tente disfarçar, quem convive com a gente percebe que alguma coisa não está certa. E foi exatamente isso que aconteceu com o leproso. Ele não precisou dizer que era leproso. Todo mundo viu. Todo mundo entendeu. E ao invés de Jesus mandá-lo embora, sabe o que Jesus fez? Jesus deu um passo em direção a ele. Jesus se aproximou dele. E antes de curar, Jesus fez algo que ninguém esperava. Jesus tocou nele. Gente, vocês entendem o que isso significa? Ninguém tocava em leproso. Era proibido. Se você tocasse no leproso, você ficaria leproso também. Era a regra. Era assim que funcionava. Mas Jesus quebrou a regra. Jesus tocou na ferida. Jesus não teve medo da doença. Jesus não teve nojo. Jesus não se afastou. Jesus se aproximou e tocou. E sabe o que isso me ensina? Jesus não tem medo da sua dor. Jesus não tem nojo do seu problema. Jesus não se afasta de você por causa do seu pecado. Pelo contrário, Jesus se aproxima. Jesus toca na ferida. Jesus põe a mão exatamente no lugar que mais dói. Tem gente que pensa que precisa se arrumar primeiro para depois procurar Jesus. Tem gente que pensa que precisa parar de pecar primeiro para depois ir para a igreja. Tem gente que pensa que Jesus só vai aceitar se você estiver limpinho. Mentira! A história do leproso prova que Jesus te aceita do jeito que você está. Sujo, machucado, ferido, doente. Jesus te aceita assim mesmo. E depois que Jesus tocou no leproso, ele disse: quero ser limpo. E na mesma hora o homem ficou curado. Pronto, acabou. A lepra sumiu. A pele ficou nova. A vida voltou ao normal. Ele podia voltar para casa, abraçar a família, tocar nas pessoas. Ele estava livre. Mas eu quero que você entenda uma coisa muito importante aqui. Jesus podia ter curado o leproso sem tocar nele. Jesus já tinha feito isso outras vezes. Jesus curava à distância, com uma palavra, com um olhar. Mas desta vez, Jesus tocou primeiro. Por quê? Porque tem feridas que só são curadas com o toque de Jesus. Tem dores que só saem quando Jesus põe a mão em você. E sabe o que mais me chama a atenção nessa história? Jesus não morreu de lepra. Jesus morreu de amor. Jesus tocou no leproso e não ficou doente. Jesus levou a lepra de todo mundo para a cruz e morreu por amor. Jesus morreu para que você não precise morrer da sua lepra. Jesus morreu para que você não morra do seu vício, da sua depressão, do seu medo, da sua ansiedade. Se tem alguma coisa te matando por dentro hoje, eu tenho uma notícia boa para você. Existe cura. Se você está com depressão, existe cura. Se você está viciado, existe cura. Se você está com medo, existe cura. Se você está magoado, existe cura. Se você está revoltado, existe cura. A cura tem um nome: Jesus Cristo. E sabe o que você precisa fazer? Você precisa ter a coragem do leproso. Você precisa assumir que está doente e procurar ajuda. Para de fingir que está tudo bem. Para de esconder o problema. Para de tentar resolver sozinho. Vai até Jesus e conta a verdade. Conta tudo.
não esconde nada. Jesus já sabe mesmo, mas ele quer ouvir de você. Mas tem uma coisa muito importante que você precisa entender. Jesus não vai te forçar a ser curado. O leproso disse, se quiseres. Jesus sempre respeita a nossa escolha. Se você não quiser ser livre, Jesus não vai te obrigar. Se você quiser continuar doente, Jesus vai respeitar. Mas se você quiser ser curado, Jesus está disposto. Jesus sempre está disposto. E tem mais uma coisa que vai fazer toda a diferença na sua vida. Para de esconder os problemas pequenos. Quando você sentir que alguma coisa não está certa, procura ajuda logo. Não espera ficar grande. Não espera virar uma lepra. Trata logo, no início. Conversa com alguém. Ora. Procura um pastor. Um amigo de confiança. Porque é muito mais fácil curar uma ferida pequena do que uma ferida grande. Eu quero te dizer hoje que Jesus olha para você do mesmo jeito que olhou para o leproso. Com amor, com compaixão, sem julgamento. Jesus não está interessado no seu passado, nas suas falhas, nos seus erros. Jesus está interessado no seu futuro, na sua cura, na sua liberdade. E eu profetizo sobre a sua vida hoje. Assim como Jesus disse, quero ser limpo para o leproso, Jesus está dizendo isso sobre você agora. Jesus quer te curar. Jesus quer te libertar. Jesus quer te dar uma vida nova. Jesus quer devolver para você tudo o que a lepra roubou. A alegria, a paz, a esperança, o amor. Não importa quanto tempo você está doente. Não importa o que as pessoas vão falar. Não importa se você já tentou outras coisas e não deu certo. Jesus é diferente. O toque de Jesus é diferente. O amor de Jesus é diferente. Com Jesus sempre dá certo. Então eu te convido hoje. Sai de onde você está e corre para os braços de Jesus. Não esconde mais nada. Não finge mais que está tudo bem. Chegou a hora de ser sincero. Chegou a hora de buscar a cura. Chegou a hora de ser livre. Jesus está esperando você de braços abertos. Jesus quer tocar na sua ferida e transformar a sua dor em alegria. Lembra, Jesus não morreu de lepra. Jesus morreu de amor. E esse amor é para você. Esse amor pode curar você. Esse amor pode transformar a sua vida. Acredita nisso. E recebe a sua cura agora mesmo. No nome de Jesus. Se essa palavra tocou o seu coração hoje, deixa o seu like aqui embaixo. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma mensagem que pode transformar a sua vida. Quero ver esses comentários pegando fogo de fé. Deus abençoe você.